Eu gostaria sim de fazer uma pergunta de cunho econômico ao Bender, né, que é uma pergunta que é uma curiosidade minha, e de repente é uma curiosidade de quem está aí do outro lado, né, que de repente a gente, nesse podcast, nesse vídeo aqui, a gente acabou juntando dois temas, né, história e investimento. E de repente quem está aí e veio, né, com a intenção de aprender um pouco mais sobre investimentos comigo aqui, de saber um pouco mais sobre o meu livro, de repente tem possa ter essa pergunta que eu vou fazer para o Bender, que é no sentido de que digamos que no campo da esquerda você tenha a intervenção e no campo da direita você tenha a liberdade econômica. Eu gostaria de perguntar para você, na sua visão, através dos seus estudos que você realizou, né, se você, desse ponto de vista, né, intervenção e liberalismo, por exemplo, um pouco mais de liberdade estando no campo da direita e um pouco mais de intervenção estando no campo da esquerda, você diria que o período militar ele foi mais intervencionista, ou seja, combinando um pouco mais com as ideologias de esquerda, ou você diria que ele foi um pouco mais dessa pegada de liberdade, que é o que a gente convencionou chamar de direita, né? Na sua visão, você acha que o governo militar ele foi mais intervencionista ou ele foi mais liberal, economicamente falando? O primeiro presidente do regime militar, o Marechal Castelo Branco, ele entrou para a história como com políticas liberais, né? O ministro dele era o ministro Roberto Campos. A partir do Costa e Silva em diante, a gente tem o Delfim Neto, ao qual foi atribuído, né, o tal do, vamos colocar algumas aspas aqui, né, o milagre econômico. Sobre até, não foi essa a pergunta, mas vou me ater a essa questão que eu acho ela interessante, né, esquerda e direita. São palavras complexas, cabem muitas coisas dentro de esquerda e direita, mas eu gostei muito da abordagem do Norberto Bobbio, né, segundo o qual aquilo que está à direita vai definir o que é a esquerda, né? Então, por muito tempo no Brasil, colocou-se PSDB à direita, porque o que estava à direita de PSDB? Nada, talvez, né, numa certa concepção, eu estou improvisando aqui. Então, num determinado recorte, num determinado território, o que vai definir a esquerda, o que vai definir a direita é quem está ao seu lado, né? Então, vamos colocar assim, Lula já foi, há círculos da esquerda que colocam Lula como neoliberal, acredite se quiser, né? Então, Lula está à direita de Boulos, por exemplo. Agora, sobre o milagre econômico, né? A economia, ela não foi um objeto da minha abordagem, né? Só que até fazendo um link com uma resposta que tu trouxe mais anteriormente, Roner, que o teu livro, ele é também um material de estudo teu, né? Ele veio para atender a ti mesmo. E o meu também, eu tô com ele aqui em mãos. Acho que não vai dar para ver, porque eu tô com essa... não vai dar para ver. Beleza, mas eu tenho algumas marcações aqui. Embora a economia não seja o meu foco, repito, né? Eu tenho algumas menções sobre essa questão, né? Porque a economia ela foi vista pelos militares sob um aspecto estratégico, né? Sob um aspecto de segurança nacional, a ideia de integração, né? Integrar para não entregar. Então, há muitas críticas que podem ser feitas a essa política. Os militares eles foram mais intervencionistas. Inclusive, eu me recordo agora de uma pergunta como essa que foi feita ao Paulo Guedes, na ocasião em que o então candidato Jair Bolsonaro projetava a sua eleição, sempre tentando trazer em suas mãos, né, o legado dos militares e tendo ao lado um liberal. Então, foi feita essa pergunta para o Paulo Guedes, né? Poxa, você está aí do lado do Jair Bolsonaro, né, defendendo o liberalismo, mas o Bolsonaro, ele é 64, 100% 64, os militares foram intervencionistas. Qual foi a resposta do Paulo Guedes? Que para que nós possamos ter um Brasil liberal hoje, foi necessário que no passado o Estado precisasse agir. Eu não sei se essa foi uma resposta política, né, visando o momento, visando, né, o feeling das massas, mas essa foi a resposta dele e me chamou a atenção, né? Então, para complementar aqui a resposta, eu tenho alguns dados aqui, né? Vamos falar de pontos positivos e negativos. Estou me atendo ao milagre econômico, beleza? Atribuído ali aos anos do governo Médici, que foi quando o Brasil foi alçada à 8ª economia mundial. E veja que esse dado, ele é repetido, né, eventualmente pelos militares, como uma grande façanha, mas ele também é repetido internacionalmente, né? Então, eu encontrei esse dado sobre o desempenho do Brasil nesse período no livro do Hobsbawm. Eric Hobsbawm é um historiador marxista, tá? Assumidamente marxista, frenético, e ele abordando ali, né, a Guerra Fria na América Latina, falando um livro chamado Era dos Extremos, ele fala do desempenho do Brasil. O Brasil, ele nesse período, ele foi uma das economias que mais cresceu, né? Então é possível atribuir esse crescimento a uma certa maniabilidade dos militares, tendo em vista que não foi uma regra mundial, né? Os militares conseguiram se destacar naquele momento, né? Por uma concepção, inclusive,
voltando à questão da intervenção, né, positivista, o positivismo, ele, né, voltando agora a raízes antigas, mas o positivismo pega exatamente isso, né, nós temos uma elite econômica, uma elite intelectual, uma elite militar, no caso do Brasil de 64, que vai conduzir a população, uma intervenção segura, né, diante de um ambiente de revoluções radicais, aí eu cito a Revolução Francesa, Revolução Russa, mortes acontecendo, Revolução Chinesa, realmente milhões de mortes, nem se compara, né, o nazismo parece brincadeira de criança, igualmente nefasto, mas esses regimes intervencionistas de caráter comunista, eles mataram muito mais, isso é um fato sabido, e diante desse aspecto revolucionário, nós temos a Revolução Conservadora, né, a Revolução Positivista, que foi defendida pelos militares no contexto de 64, pelo menos é isso que eu advogo. Então o Brasil teve ali a expansão, né, da indústria de base, siderurgia, petroquímica, automobilística, expansão da classe média, temos aí obra de infraestrutura, né, aí dialogando com a ideia de segurança nacional e o expandir, integrar para não entregar, a expansão da malha rodoviária, usina hidrelétrica de Itaipu, nós temos a Transamazônica, né, e aí podemos tecer críticas a elas, porque não foi terminada, ou não foi terminada com tempo, porém, um dado que vale a pena refletir, né, a transposição do Rio São Francisco demorou 14 anos, então precisamos e ainda está em andamento, nós precisamos de diferentes governos dando continuidade ao mesmo projeto, então a Transamazônica poderia ser um caso como esse. Agora, pelo outro lado, sim, né, o regime militar, ele vai nos legar problemas, em especial a partir do final do governo Médici, né, com a crise do petróleo, quando os países árabes resolvem boicotar o Ocidente e aumentar o preço do barril. E é o momento que a dívida, que já vinha sendo contraída pelo Brasil, mas de um crédito barato, um crédito muito barato fornecido pelos Estados Unidos, ela começa a ficar mais cara, o crédito não está mais tão barato. E o presidente Médici resolve, mesmo na contramão dos economistas que o assessoraram, ele resolve continuar fazendo esse crescimento artificial, né? Então, essa menção que faço, ela compõe um aspecto aí que é mencionado pelo próprio Geisel em suas memórias, em suas entrevistas, né? Basicamente, ele se recusou a ser o presidente que colocaria fim ao milagre econômico. Então, vejam, nós temos um presidente que recebe um Brasil que foi alçado de 48ª a 8ª economia mundial, crescendo a 14%, isso nunca aconteceu na história, e ele se vê na necessidade de enxugar, de cortar, né, a gastos, e ele se recusou a fazer isso, e continuou contraindo dívidas, o crédito não estava mais barato, e daí o motivo pelo qual o Médici entrega o Brasil com 12 bilhões em dívida externa, e o Geisel com 43 bilhões, então está aí a origem do buraco, né? Infelizmente, eu mencionei anteriormente, não sou um garoto propaganda do regime militar, há êxitos e há problemas. Agora, só para fechar, que eu já me alonguei demais, um dado muito questionado assim, pela esquerda, eu gosto muito de me ater nesse ponto. A desigualdade aumentou. E se fala muito sobre isso, né? O impacto foi a desigualdade. Pois bem, sim, a desigualdade aumentou. Mas o pobre não ficou mais pobre e o rico ficou mais rico. Ambos melhoraram de vida. O rico ficou mais rico e a concepção de pobreza mudou. Então, quem é liberal sabe, o problema, o nosso combate ele não é contra a desigualdade, ele é contra a miséria. É inadmissível que hajam pessoas na miséria com a riqueza que o capitalismo vem gerando há tanto tempo. Agora, a desigualdade, ela faz parte desse processo. A nossa concepção de pobre é que precisa melhorar. O pobre hoje ele vai ter seu smartphone e futuramente ele vai ter tecnologias de ponta e tudo bem, e o rico vai ter mais ainda. Tá tudo bem, esse é o processo. A desigualdade é o estado natural do ser humano. Então, o regime militar, legado, desigualdade social, certo. Agora, o pobre ficou mais pobre? Não. A classe média aumentou, tá? Então, o grande desafio, isso foi observado pelos anistiados que voltaram, né, do exílio, foi que o Brasil viveu uma revolução industrial tardia, né? Isso são palavras, por exemplo, de pessoas como Leonel Brizola e pessoas como o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.